A Polícia Militar capturou 48 presos em situação irregular e devolveu 24 deles imediatamente de volta à cela, durante a saidinha temporária. A região é a segunda no ranking estadual de fiscalização de detentos, perdendo somente para a capital, com 68 capturados por irregularidades. A última saidinha temporária ocorreu entre os dias 12 e 18 de setembro. Da região foram liberados 1.982 presos e, desse total, 75 não retornaram dentro do prazo determinado. E para falar mais sobre isso, falamos agora com o Major André e o Capitão Wendel da PM. Então, estou ao lado aqui do Major André Luiz, que ele é o coordenador operacional do 30º Batalhão da Polícia Militar do Interior, e também Capitão Wendel, que também já esteve aqui no jornal, né? Ele é chefe de seção da comunicação social do 30º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Sejam bem-vindos, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Obrigado. Mais uma vez, né? Prazer estar com vocês. Sejam bem-vindos. Vamos falar então saidinha temporária. Quantas pessoas aqui de Catanduva, quantos presos tiveram o benefício aí da saidinha temporária, que foi do dia 12 a 18 de setembro, né? Isso. É interessante nós realizarmos aqui um preâmbulo só para esclarecer para as pessoas que nos acompanham, né? Quantas saídas temporárias nós temos no decorrer do ano. Então, por uma portaria do Poder Judiciário, aqui no estado de São Paulo, durante o ano são 4 saídas temporárias. Elas acontecem no mês de março, junho, setembro e no mês de dezembro. Nos meses de março, junho e setembro, é na terça-feira da terceira semana, né, de cada mês. Tem início às 6 horas da manhã e o retorno tem que acontecer até às 18 horas da segunda-feira subsequente. No mês de dezembro, essa saída temporária ela ocorre do dia 23 até o dia 3 de janeiro. Aqui na nossa região, né, falando aqui em termos na área do 30º BPMI, né, são 16 municípios, né, a nossa área aqui, a área do batalhão compreende 16 cidades. Então, as principais, né, as maiores, são Catanduva e Novo Horizonte, e mais 14 municípios circunvizinhos. Nós tivemos aqui 96 beneficiados na área aqui do batalhão durante esse mês de setembro. Ocorreu do dia 12 ao dia 18 de setembro. Importante lembrar que esses presos, eles aí são beneficiados com a saidinha temporária porque eles estão em regime semiaberto. Isso, eles estão em regime semiaberto e durante esse período, né, durante a saída temporária, eles têm que cumprir alguns requisitos, né? Então, por exemplo, eles não podem se ausentar do local, do endereço que foi indicado por eles durante o processo lá da saída temporária. Eles não podem sair do município onde eles indicaram que eles estão, sem uma prévia autorização do Poder Judiciário. Não podem frequentar locais como bares, casas de jogos, de prostituição, consumo de bebida alcoólica, de entorpecentes. Tem que estar no local que foi indicado no período das 19 horas até as 6 horas da manhã do dia seguinte. Então, à noite tem que ser dentro de casa. Tem que ser dentro de casa, dentro do endereço que foi indicado por eles antes da saída temporária. Bom, então, o Major falou aí, 96 presos aqui da nossa região, porém, quantos não retornaram? Pelo nosso controle, todos retornaram. Todos retornaram, olha só. É um número que ainda não está oficializado, porque não foi efetivamente publicado, tá? Mas pelo nosso controle, todos retornaram. Muito bom. E alguns foram presos, foram pegos aí por descumprirem a determinação? Sim, nós tivemos aqui na área do batalhão, né, na área do 30º Batalhão, 4 prisões, né, foram beneficiados, sentenciados, que foram flagrados descumprindo algum desses requisitos.
Nessa situação, a unidade de serviço nossa, né, os policiais do rádio de patrulhamento, ali de imediato se depararam com a situação, fizeram um boletim de ocorrência. Então, esse sentenciado ele já é colocado na viatura e ele já é apresentado automaticamente na unidade prisional mais próximo aqui da nossa região. E aí eles perdem até o benefício da saidinha temporária. Sim, é algo que será apreciado pelo Poder Judiciário e esse benefício, obviamente, pode ser retirado, pode ser, né? Ele pode perder esse benefício. Perde o benefício. E até é importante a gente frisar, né, capitão, que eles estão na saidinha porque eles são do semiaberto e se eles tiverem aí um bom comportamento e retornarem no período estipulado, né, vão tendo bom comportamento, eles vão aí progridem aí para um regime aberto. Essa é a palavra, né? Aproveitando o gancho. Nós vivemos no regime de prisões aqui no Brasil essa sistemática, que é o sistema progressivo-regressivo. Então, como você mesma disse, se ele vem se comportando bem, se ele cumpre com os requisitos, ele vai progredindo. Então, se ele iniciou uma pena, por exemplo, em regime fechado, depois de algum tempo, que é determinado dependendo do crime que ele cometeu, né, a lei de execuções penais prevê uma certa parcela de pena que ele deve cumprir em cada regime. Então, no regime fechado, ele cumpriu a parcela dele, ele vai passar a cumprir a pena no regime semiaberto. Como o Major disse, ele passa a ter o direito a essas 4 saídas temporárias. Isso no regime semiaberto. Se ele fizer tudo certinho no regime semiaberto, ele progride e novamente ele tem o benefício de poder sair para o regime aberto, que seria aquela prisão albergue, que como nós não temos albergue, ele cumpre na sua residência. Então aí ele finaliza a pena dele nesse regime aberto, já estando em sua residência. Mas não pode sair para a rua. Podendo até sair para a rua, dependendo se ele está ou não trabalhando. Se ele estiver trabalhando, isso ele vai ajustar com a justiça, ele vai falar que ele está trabalhando, então ele vai ter um horário para justamente fazer a sua atividade laboral, mas assim que ele encerrar o seu período de trabalho, seja que ele tem o direito a transitar da casa dele até o trabalho, sai do trabalho, o tempo de transitar do trabalho até a sua casa. O restante do período é na sua residência. Tá? Então aí isso vai ser estabelecido pela justiça. Caso contrário, ele não tem trabalho, ele não conseguiu nada ainda, ele deverá permanecer em sua residência. Isso no regime aberto. E como que funciona, por exemplo, a fiscalização aí desses presos que estão nas ruas, na saidinha temporária? Como que é feita a fiscalização? O capitão Enio depois pode até complementar, mas assim, nós temos um aplicativo, né, chamado Vida. Esse aplicativo ele é disponibilizado para todas as unidades de serviço, né, da Polícia Militar, aqui na área do nosso batalhão, né, mas também na região do CPI 5. E existe uma relação, né, dos beneficiados com essa saída temporária. Então, esse sistema, esse aplicativo, ele é atualizado com essa relação, né? E as unidades de serviço, quando elas estão durante o patrulhamento, durante as atividades rotineiras, né, da unidade de serviço, da rádio patrulha, ela se depara, ou o sistema ele indica que ali próximo, onde ela está localizada, ela está patrulhando, existe um beneficiado, né, um sentenciado, ela faz a fiscalização desse sentenciado. Sim. Aproveitando o gancho, então, o pessoal geralmente usa, né, o Google Maps, então tem ali aquela agulhinha, né, aquele formatozinho ali, indicando o local onde você quer chegar, né? Da mesma forma, o policial tem na sua tela aquela agulhinha demonstrando em qual residência existem os sentenciados. Então, nesse momento aqui, nós teríamos 96 agulhinhas mostrando as casas dos sentenciados da nossa região aqui. Então, o policial no patrulhamento, ele pode parar ali e fiscalizar. Esse poder de fiscalizar, essa fiscalização direta, na verdade, é um poder que inicialmente, né, originalmente é do magistrado e também do Ministério Público, mas nós, de forma delegada, né, eles delegaram esse poder através desse convênio da Justiça com a Secretaria de Segurança Pública para que os policiais façam, até para que tenha maior capilaridade e possa realmente fiscalizar se o sentenciado está cumprindo aquilo que foi determinado pelo magistrado. Então, aí o policial fiscalizou. Ele tem duas opções. Na tela do celular dele, do TMD, né, o terminal portátil de dados, ele tem duas opções.
Ele chamou o cidadão na casa dele, ele se apresentou, ele coloca lá que está cumprindo. Perfeito, acabou a fiscalização e ele segue para o patrulhamento ou para uma nova fiscalização. Caso contrário, o cidadão não está na casa onde ele deveria permanecer, o policial coloca lá, não está cumprindo. Nesse caso, abre uma outra janela para que ele informe uma senha, nós denominamos a senha de token, que é o mesmo número que as pessoas que fazem boletim de ocorrência, elas já estão acostumadas. Você bateu o seu carro, sua moto, você recebe um token, nada mais é que uma senha para que você possa acessar o boletim digital do seu celular ou do seu computador em sua casa. E porque como nós não temos mais o boletim de ocorrência escrito, então esses dados hoje você obtém ele digitalmente. Então esse número vai dar acesso ao seu boletim. Esse token, quando lançado no aplicativo, ele vai direto para o Poder Judiciário, de tal forma que o juiz vai ter acesso ao boletim de ocorrência, vai tomar ciência daquele descumprimento, e aí o juiz ele tem duas opções. Ele pode fazer uma audiência para que aquele sentenciado justifique o porquê da sua ausência da casa, que pode até, de repente, ele tem um motivo. De repente o filho passou mal, enfim, ele vai conseguir justificar. Ele tem lá que ele foi até o médico, tem um atestado médico que ele socorreu o filho, por fim. Ele vai ter que comprovar para o juiz que ele não estava cumprindo por um motivo relevante. Caso ele não cumpra isso, o juiz pode fazer a regressão da pena. Como nós falamos que o regime ele é progressivo, regressivo, então ele pode progredir em benefício do réu, do sentenciado, como ele pode regredir caso ele descumpra. Então o juiz determina isso aí. Ou também o juiz pode agir de ofício, se entender pelo corpo do boletim que realmente o réu estava descumprindo de forma voluntária, sem nada que justificasse, ele pode de ofício já fazer a regressão dessa pena. Aí volta imediatamente. Aí é expedido um mandado de prisão para esse cidadão. Quando ele for capturado, ele vai ser apresentado para que ele cumpra um regime anterior. Então, se ele estava no aberto, ele regride para o regime semiaberto. E se ele estava no regime semiaberto, ele regride para o regime fechado. Major, capitão, muito obrigada pela participação de vocês aqui, pelos esclarecimentos, são sempre bem-vindos aqui no Jornal Conecta. Quer deixar aí uma última mensagem para o pessoal que está assistindo a gente? Fica à vontade. Nós aqui agradecemos a oportunidade, acho que todo espaço é bem-vindo, né? Principalmente para estar divulgando aí o trabalho realizado pela Polícia Militar aqui de Catanduva e de toda a nossa região. Nós aqui agradecemos aí essa oportunidade, conte conosco, né? Toda a nossa comunidade, toda a nossa região aqui, né? E tenha sempre a Polícia Militar como uma força amiga. É isso mesmo. Primeiramente a você, Natália, gostaria de agradecer e também toda a sua equipe aqui do Conecta e deixar um recado para a população, caso tenha conhecimento de um vizinho, de alguém próximo ali que está nesse regime, seja no regime semiaberto ou no regime aberto, e você ali, vizinho, tem notícia ou está percebendo que aquela pessoa está descumprindo, é totalmente plausível e é possível que você entre em contato através do telefone 190, indicando, né, aquele seu endereço para falar, olha, o meu vizinho eu estou sabendo, essa sua denúncia, né, esse seu aviso para a Polícia Militar, ele vai ser guardado em sigilo, você não vai ser identificado, você vai transmitir uma informação e o policial pode direcionar a fiscalização, porque você está ali do lado, né? Você está na casa ali, opa, percebi que ele está aqui, então nesse momento eu vou avisar a polícia vai e fiscaliza ele diretamente, e ele vai ter o regime dele regredido, caso ele não, ele não prove, né, que ele teve uma situação emergencial para descumprir aquilo ali. Então é importante a participação da comunidade e nós contamos com isso. Perfeito, muito obrigada, viu? Obrigado.